Boa noite, está no ar mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Como sempre, o nosso Canal Aberto vai debater vários assuntos, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Para conversar conosco, nós convidamos, além do meu companheiro Ulisses Aesse, o Jones Mato, ele que é sociólogo e analista político. Nós vamos debater aqui vários assuntos, como eu disse, e mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no programa, Jones. Bom, boa noite a todos os telespectadores aqui do Canal Aberto, da PUC TV, ao nosso Ulisses, né, mais uma vez aqui, para a gente estar discutindo um pouco da situação política e do momento em que o país está vivendo. É importante esse debate até para que a sociedade possa, de certa forma, fazer a sua análise, né, a sua discussão. Ulisses Aesse, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Jones, boa noite especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Ulisses e Jones, há uma expectativa muito grande, já que nós estamos aí na Semana da Pátria, né? Dia 7 de setembro está chegando, promessas de muitas manifestações aí pelo Brasil. Tivemos aí recentemente uma manifestação, mas não teve essa repercussão tão importante como era se esperada, que foi essa última agora, né? Qual a expectativa? Você, Jones, está esperando que o povo vai realmente para a rua ou você acha que já esfriou um pouco essas manifestações no país? Eu penso que não, eu espero que não, né? Até porque a agenda positiva do Congresso Nacional continua negativa, né? Haja visto essa última semana o desgaste, o descalabro, né, na verdade, que o Congresso Nacional teve de inocentar e não fazer o dever de casa, que seria a cassação desse deputado Donadão. Acho que o Congresso Nacional deu um mau exemplo e está pagando um preço muito alto, né? Até porque o momento é difícil, é delicado. A presidente Dilma reduziu, inclusive, a participação dela durante o período do 7 de setembro. Há um medo aí em situação, o que se pode acontecer no 7 de setembro. Há uma mobilização, eu tenho acompanhado pelas redes sociais, haverá um debate e muita movimentação. Essas últimas, você fez referência aí a essa última manifestação que teve, mas essa foi patrocinada pelo movimento sindical. E o movimento sindical, nesse momento no Brasil, realmente está com uma dificuldade muito grande, porque boa parte deles estão no governo e estão cooptados pela estrutura do governo, e eu não vejo nenhuma situação de credibilidade hoje por parte do movimento sindical. Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Portanto, eu espero que a gente tenha uma manifestação muito grande, até porque o Congresso Nacional, repito, está na contramão do que as ruas estão reivindicando, não é não, Ulisses? Eu até só quero acrescentar isso aqui, o que ele está dizendo, Ulisses, porque na verdade a CUT fez, né, esse movimento dos trabalhadores. E as outras manifestações, eles sequer aceitaram bandeiras de partidos políticos, atuação de qualquer tipo de segmento organizado. Você acha que isso enfraqueceu também o movimento da CUT? Eu não acredito que tenha enfraquecido, não, porque são várias frentes que se abriram no Brasil politicamente, né, em torno dessas manifestações, desses protestos aí, e essa foi articulada pelas centrais sindicais, teve esse objetivo, ou seja, de mostrar também que as centrais sindicais estão atuantes, estão ativas no Brasil, até mesmo porque você observou nessa primeira grande manifestação de junho, ou seja, a grande oposição que houve por parte dos manifestantes, dos protestantes, em relação à presença de movimentos já conhecidos, inclusive partidos políticos. PT foi praticamente expulso, membros da CUT também, de outros sindicatos, de outras associações, vamos dizer assim, classistas, de trabalhadores, foram, de certa parte, rechaçadas, até porque esse movimento que aconteceu em junho, ou seja, esses vários manifestos e protestos que aconteceram, que pipocaram pelo Brasil, foram arquitetados, tiveram origem nas redes sociais, principalmente no Facebook. Então, veja bem, esse movimento de junho, ele deve ser encarado de forma diferente, por exemplo, desse que aconteceu praticamente na semana passada, ou seja, no início da semana passada, quase que no final da semana passada. Não é? Que mostrou o seguinte, mostrou que existe uma certa deficiência ainda de articular os trabalhadores, e todos nós sabemos que a sociedade em si, praticamente quase que 70%, 80% dela é operosa, ou seja, é trabalhadora. Mas, Ulisses, a pauta de reivindicação do movimento sindical
ela é totalmente diferente do que a população Pois é, por isso que eu estou dizendo. A pauta é diferente. Mas né? todos são trabalhadores. Então, Claro. veja bem, quando se fala em central de trabalhadores, ou seja, eu sou trabalhador também, então eu tenho o dever de participar, porque eu não sou patrão. Eu não vi críticas então, ao governo nesse sentido. da Dilma, eu não vi protestos por parte da Na cúpula, última- do movimento sindical. na né? O última, movimento Jones. sindical não teve o mesmo efeito que teve. O aquelas enfoque é primeiras, outro, mas há uma discussão. Vou dar um exemplo. Hoje mesmo eu estava olhando uma notícia lá, o Jair Meneghelli, ele faz parte do sistema do SESI. Jair Meneghelli foi um sindicalista. foi um sindicalista conhecido, foi presidente da CUT, né? Ou seja, ele tem integrado hoje, vamos dizer assim, entre aspas, ou então ligado ao tira PT, aspas né? também, ao sistema. Então, mas a questão não é essa, a questão que eu estou querendo mostrar é o seguinte, que existe no Brasil hoje várias frentes, por exemplo, tentando mostrar a sua imponência, vamos dizer, a sua força política. A que aconteceu em junho foi uma, ou seja, foi motivada por essas pessoas que se interlocutaram, se interceptaram nas redes sociais, se articularam nas redes sociais. Então, até que vocês viram. Ou seja, não se aceitava lideranças políticas partidárias. Então, veja bem, não teve nenhuma presença política, não teve cunho político, mas ela foi toda política na sua reivindicação. Não aceitou também, vamos dizer assim, não tinha uma palavra de ordem ou então um objetivo definido, uma meta, ou seja, todas as pessoas lá protestavam contra o Papa, contra o príncipe, contra o cachorro que está sem ração, ou seja, houve uma... Cada um fez o seu protesto individual no conjunto, né? Claro. Formando um conjunto. Por exemplo, será que 7 de setembro vai ser diferente? Vai ser a fusão disso tudo? Pois é, aí é que é a questão. O governo está se preparando para o seguinte, para que não haja, vamos dizer assim, excessos. Qual que é o governo que eu estou dizendo? Todos os governos, logicamente, Todos os níveis, inclusive né? até os empresários, porque uma coisa, João, eu não sei se você observou, o Jones observou, o telespectador, tem um tal, vamos supor, Black Blocs, é um grupo de pessoas, vamos dizer assim, mais anarcopunks, são esses que, segundo informação, em São Paulo, é o que promovem os badernaços. Então, veja bem, existe uma discussão nesse sentido aí. Eles vão estar se orientando, vamos dizer assim, se movimentando no dia 7 de setembro. Qual que vai ser a ação deles? O que o governo, a polícia vai fazer no sentido de evitar que haja os abusos que tantos condenam? No Rio de Janeiro, inclusive, parece que já foi aprovada uma lei lá proibindo manifestantes usando máscara. Não, isso foi né? em Pernambuco. Foi em Pernambuco, né? Pernambuco. Eu acho até que está correto. Entendeu? Está correto. Veja porque bem. uma coisa é você manifestar, outra coisa é você sair quebrando por Na aí, verdade, comércio, Ulisses, indústria, coisa os que não tem nada a ver. movimentos, e eu vinha, no último programa que nós tivemos aqui, nós temos uma discussão sobre a capacidade desse movimento se institucionalizar, canalizar através das instituições, porque na democracia representativa é necessário que as reivindicações sejam feitas pelas forças políticas, no caso, né, os organizadas, com propósito, ou através dos movimentos sociais que levam as reivindicações. Evidentemente que houve uma asfixia desses movimentos em função do governo que se estabeleceu no país. O governo asfixiou esses movimentos e ficou sem essa interlocução. Então, houve uma explosão, porque há uma situação de insatisfação. Então, nesse momento, talvez, caminha para esse debate, para que as reivindicações possam ser institucionalizadas. E aí isso é importante. Nesse momento, porque o que acontece agora? Todas essas propostas, esses debates, essas reivindicações que são extremamente legítimas, né, e são pertinentes, né, o momento do país é delicado, né, há uma crise econômica, há a possibilidade até de uma guerra, né, no Oriente Médio, a qualquer momento pode se estourar, isso tudo altera o quadro político e, consequentemente, o debate da geopolítica. Então, eu acho que esse é o momento que nós vamos ter que ter muita clareza e nós precisamos de ter firmeza. Então, esse 7 de setembro, nós temos que esperar e pode ter aí um grande ato, uma manifestação, até porque eu disse aqui no início, Ulisses, a agenda positiva do Congresso Nacional está parada. Estão tentando ali, os setores conservadores, quer dizer, não estão permitindo, inclusive, que se faça uma reforma política. Jonas, né? O momento, a história diz, tem que ter um momento adequado para isso. Nós tivemos o problema transporte coletivo no Brasil, que foi um problema muito sério, o aumento das tarifas em todo o país, né? Teve um movimento passe livre que englobou. E há, inclusive, a discussão de se voltar a aumentar o preço da passagem, que
porque os empresários estão pressionando, estão afirmando, por exemplo, você viu manchete num dos jornais de Goiânia aí, vou citar o nome aqui, o Jornal Popular, acho que da semana passada, mostrando que mais de 52 mil pessoas com motos nas ruas deixaram vamos dizer assim, de usar o transporte coletivo. Então, pode ser que haja um aumento, pelo menos o empresariado antes do 7 de setembro, eu acho que não. Não, antes do 7 de setembro não há Antes do 7 de espaço. setembro não vai acontecer, né? Eles apresentaram uma planilha dizendo que né? a passagem tinha que ser 3,12. Só que o PROCON contesta que não foi feita por um órgão público, né, por uma entidade que tenha credibilidade, que foi feita por Mas eu quero mostrar o seguinte, eu quero mostrar o seguinte, aquela coisa, é questionável. Fez protestos no Brasil inteiro, queimaram-se carros, fizeram tudo. Aquelas coisas que vocês viram, que o brasileiro presenciou, acompanhou, nós acompanhamos. Agora, resolveu alguma coisa? Não, não resolveu. É aquela típica situação, você varreu o lixo e jogou por baixo do tapete. Por quê? Porque os empresários estão cobrando aí. O passe livre ainda não está nas mãos dos estudantes, os estudantes não estão podendo usufruir. Que alguém vai ter aquela que coisa que você falou. Isso. Até agora estão empurrando de banho-maria, ou seja, estão assim, praticamente enganando a população e quem fez as manifestações. Paulatinamente, né? Estamos caminhando para isso. Bom, nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta aqui com o programa Canal Aberto. Nós estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Estamos debatendo aqui com o sociólogo e analista político Jones Matos, também com o Ulisses Aes, falando ainda sobre as manifestações. Eu acho interessante esse assunto, porque é o assunto do momento. E há uma expectativa em torno da possibilidade de nós termos aí uma grande manifestação no dia 7 de setembro, em todo o país. O que pode acontecer? Tem dois caminhos para as manifestações. Eu acredito que se o público, as pessoas, os brasileiros voltarem às ruas em um grande número, né, haverá o fortalecimento dos movimentos sociais. Mas se o público não for, se as manifestações for um fiasco, quem vai ficar fortalecido nessa história são os governos, né? Sim, com certeza. Eu vejo que é um momento em que a população, nós estamos acompanhando a discussão no Congresso Nacional. Quando a gente fala do Congresso Nacional, é porque as decisões mais importantes do país, elas são tomadas no Congresso Nacional. E muitas vezes pela própria Presidente da República, né, que nesse momento está um pouco perdida em relação ao que fazer diante desse cenário. A gente vê muitas dificuldades no encaminhamento das propostas e de resolver o problema, né? Veja que a própria posição do Congresso Nacional nessa última semana acabou gerando protestos, né? Agora há pouco o Supremo cancelou a sessão que cassou este deputado que está preso, né? Vocês vejam que é um verdadeiro escárnio, né? Essa República Brasileira. Quer dizer, você está preso e você tem uma situação que é extremamente... O próprio ministro Luiz Carlos Barroso, eu vi uma entrevista dele há pouco instante agora, vindo para cá, ele afirmou o seguinte: não tem sentido, por exemplo, aquela sessão lá na Câmara Federal, até mesmo porque o tempo de prisão do deputado Adonai 13 anos a condenação. 13 anos, ou seja, é bem mais do que o tempo que ele permaneceria ou permanecerá na Câmara Federal, ou seja, é injustificável uma ação daquela que manteve ele como deputado federal. Ulisses Aes, Jones, senhores telespectadores, o que me deixou mais preocupado foi 133 votos de deputados a favor da não cassação do homem, do mandato do deputado. 133 deputados por isso a importância de acabar com o voto secreto, que o Congresso Nacional, não o Congresso, a Câmara, até porque o Senado já aprovou, o Congresso Nacional precisa, a Câmara dos Deputados precisa aprovar. E há ali um acordo entre o PMDB e o PT, talvez para tentar livrar o pessoal do mensalão. Possivelmente, lá na frente, podem tentar validar essa mesma decisão, e que o presidente já disse, não haverá mais votação sobre esse tema. Ele simplesmente vai suspender. Vai suspender. Porque o que o ministro Veloso colocou, e os próprios Gilmar Mendes, etc., é que a decisão ali deveria ser
do plenário. Quer dizer, porque já havia uma decisão tomada, né, condenando, já tinha essa ação transitada e julgada. Não há o que discutir. Era meramente decretar, né, a perda do mandato. Olha, e houve um erro, nós temos né? exemplos de organização, por exemplo, o Conselho de Medicina, né? Ele, quando o médico ele é acusado, imediatamente ele é afastado e depois excluído. Né? Nós tivemos a OAB também excluiu o deputado, condenou, caiu fora, tira. Nós tivemos o caso do senador Demóstenes Torres aí, que foi expulso do partido antes de uma condenação, né? Foi tirado do partido. E outros fatos aí que ocorrem no Brasil. Não justifica um deputado já condenado, comprovadamente, porque a partir do momento que ele foi condenado e foi decretada a prisão dele... Não pode ter já mandato. Não tinha não tem, mas não tem prerrogativa de ter um mandato. A própria Câmara dos Deputados, a própria presidência, lá na minha maneira de dizer, já deveria tê-lo afastado, mas e a cassação deveria ser... Mas isso foi acordo. Mas uma coisa interessante é em relação, por exemplo, aqueles protestos que aconteceram, essas manifestações aí, culminaram numa discussão que seria, vamos dizer, uma reforma política, não foi? Foi. Sim. Entre inclusive está aqui, ó, a pauta agora, reforma política. Pode entrar, entre dos itens, não seria, por exemplo, o fim do voto secreto? Sim. Esse é o tema das reivindicações do povo brasileiro. Exatamente. Mas o que mais me assusta, e provavelmente assusta as pessoas de bom senso, é que eu li uma declaração de um deputado federal do PT, ou seja, justificando a manutenção do voto secreto. Porque, segundo ele, foi também o voto secreto. Uma conquista, né? É uma conquista hoje, por exemplo, assim, do próprio parlamento e da própria democracia brasileira. Então, veja bem a contradição que existe hoje dentro do PT. Não, a contradição. Ou seja, um partido que se diz um partido, por exemplo, vamos dizer assim, socialista, um partido de esquerda, ou seja, com essa posição vergonhosa, ou seja, Ulisses, se confrontando peremptoriamente com a construção, eu já disse isso aqui num programa, o PT foi construído dentro de um contexto histórico, através do movimento sindical, do movimento popular, das comunidades eclesiais de base, e foi construído dentro de um discurso da moralidade, da ética na política. Foi assim que as pessoas apostaram e acreditaram no PT. Está há 10 anos no poder, e aí chega no poder e faz as mesmas coisas que as forças conservadoras estão aí. Faz as alianças. Eu disse aqui duas coisas. O PT, sob o ponto de vista ético, erra nesse contexto, né, porque não pune os culpados, não condena, não faz o que tem que ser feito, até porque isso é importante. E, do ponto de vista ideológico, é uma situação complicada, porque fez as alianças com setores mais conservadores do país e mantém uma política que não se coaduna com o que o partido pensa. Então, do ponto de vista... se não fizer isso, não governa também, Sim, né? Eu não estou defendendo o PT, não, mas quem é que governa neste país se não tiver acordos políticos? Tá, mas o partido entrou para fazer ruptura, para fazer mudanças. João, tudo bem. Mas mudanças. Eu sei que você não está defendendo o PT, mas você não está concordando com ele de querer manter o voto secreto. Também não. Quando a sociedade toda discute o contrário. Pois é, então nós estamos falando justamente isso. Lógico que um partido tem que ter aliados para ter governabilidade. Agora, eu sou contra isso também. Acaba-se com essa governabilidade. Lá nos estados não é assim. Claro. Então nós vamos fazer uma reforma política. A tal da governabilidade você tira... se faz essas alianças, Ulisses. Eu já conversei com tantos políticos, inclusive pessoas importantes aqui, nós conversamos aqui há poucos dias, falou aqui no programa, você já viu fazer um governo administrar um país sem coligação? Eu acho que não. Sem coligação, eu acho que é até necessário que se faça coligação, se houver necessidade. Agora, com essa política do toma lá da cá, instituída no Brasil, ou seja, como um dos pilares da democracia, eu sou contra. Ulisses, e a reforma política, ela não deve ser apenas a reforma sob o ponto de vista do interesse da classe política brasileira. É preciso ter duas reformas aí, para que a gente possa aprofundar e a consolidação da democracia, até porque eu acho que são importantes os partidos políticos. Eu não defendo e não estou aqui entendendo, eu acho que os partidos são fundamentais no regime democrático, né? Aliás, a essência da democracia são os partidos políticos e as instituições. Acho que isso é importante. O que eu estou dizendo é o seguinte, é preciso fazer duas reformas, a política e a reforma partidária. Você tem duas estruturas que precisam ser modificadas, né? A forma de você disputar o processo eleitoral, a forma de você chegar a ter um mandato, é preciso estabelecer regras, mecanismos, né? E
os partidos. Não se pode ter donos de partido. E o Brasil tem, é o que mais tem. Dirigentes que controlam as legendas. É um negócio, virou um negócio nesse país. Então, eu concordo plenamente. Nós precisamos ter uma reforma política e uma reforma partidária. Agora, quem é que vai fazer essa reforma política, essa reforma partidária? Este Congresso que está aí não quer. Agora, você vê o Ronaldo Caiado, por exemplo, um dos melhores deputados, sem sombra de dúvida. Foi o que mais apostou na reforma política. Mas ele já quer colocar a lista fechada. Você sabe que lista fechada é uma ditadura partidária. Ou seja, quem manda no partido vai mandar já vamos saber quem vai ser o eleito. O João e o Ulisses, telespectador. Na verdade, eu nem estou entrando nesses detalhes, até porque é complexo você definir se a lista vai ser fechada ou aberta, se o sistema é distrital, misto. Aliás, já vota em distrito. O eleitor não vota hoje num candidato, ele vota no candidato da região. Se você for lá em Posse, em Porangatu, em São Domingos, você vota no candidato local. Ele não vota no candidato de Goiânia. Também, então, é preciso estabelecer isso. Na prática, já existe o voto distrital. Então, a fidelidade partidária, o financiamento público ou privado se tem que ter. Então, essas questões, elas precisam ser definidas. Essa é a forma. Essa é a reforma política. E, por outro lado, você tem a estrutura partidária. Os dirigentes não fazem eleição. Tem partidos que estão em comissão, sempre vivem em comissão provisória. Não há uma oxigenação, uma disputa, um debate interno dentro do partido para que haja mudança. Quer dizer, não há fortalecimento nem das comissões provisórias, nem dos diretórios. Então, há esse jogo. Basta um decreto do presidente do partido e dissolve o diretório. A Marina não conseguiu essa semana, enterrou o projeto aí de organização da rede de sustentabilidade. Não conseguiu as assinaturas necessárias. O tribunal não tinha estrutura para agora você pega uma coisa, você pega, por exemplo, você pega isso aí. Aí você pega, talvez não, né? Você pega uma justiça eleitoral nossa, tanto que é uma justiça eleitoral ainda incipiente e instável. Porque como é que uma justiça eleitoral permite, por exemplo, que um partido como o da Marina, o Rede Sustentabilidade, é até difícil falar esse nome, não é Rede de Sustentabilidade, é Rede Sustentabilidade. Então, como é que existe uma força política tão grande, ou seja, uma candidata que teve mais de 20 milhões de votos, ou seja, no Brasil inteiro é articulado, por exemplo, os grupos dela, e a Justiça Eleitoral não permite que se registre um partido, mas na contramão da história, ou seja, da própria democracia, permite que vários partidos de aluguéis permaneçam aí do jeito que são. Então, o que é errado é isso. Não, é verdade. A Marina foi infeliz. Talvez a forma, o processo, da maneira que foi conduzido, talvez não tenha conseguido, até o próprio tribunal, o relator do processo lá, me parece que era o Toffoli, né? Da discussão. Se foi, então assim, tem um motivo explicado. Ela tem teve uma dificuldade e acabou, até informação hoje, parece que ela está indo para o Partido Ecológico da Nação, o PEN, né? Que é um partido que foi criado há um ano atrás. Tem um ano que esse partido foi criado. Mas vai ter muito pouco tempo para fortalecer. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Olha, discussão aqui é o que não falta, né? Falar de política é a coisa mais interessante. E quando se fala em reforma política, a gente sempre volta naquela mesma, né, aquelas mesmas teclas aí, financiamento público de campanha, coligações, lista fechada, voto distrital, e nada disso ainda, nenhuma proposta que viesse a agradar, pelo menos tecnicamente, as pessoas. O eleitor é a mesma coisa do armamento, desarmamento, quando queria transformar o Brasil em república ou parlamentarismo, república. Pelo amor de Deus, todo mundo já sabia o resultado daquele plebiscito, todo mundo sabia, né? Que ia ser o quê? Que ia ser presidencialismo. Colocaram aquilo, gastaram uma fortuna, nós já sabíamos o resultado. Por quê? Porque a maioria dos políticos já tem a sua posição formada. E quando a classe política tem uma posição formada, mas aquela discussão, João, ocorre o seguinte: quem faz campanha para o plebiscito é o político. Então, a partir do momento que se faz uma proposta que venha desagradar os partidos políticos, ela não vai passar. O problema é que no Brasil eu ainda quero ver o Brasil com um sistema parlamentarista de governo. Eu acho que é o mais
do ponto de vista do momento contemporâneo, da discussão, eu acho que eu tenho convicção hoje de que o sistema parlamentarista é o parlamentarismo e presidencialismo. Nós já tivemos algumas experiências aí quase parlamentaristas. Na América Latina, não. Na América Latina, você teve as avessas com o caso do Jango, né, que foi um negócio. Nós tivemos dois casos interessantes aqui. Mas depois, logo em seguida, houve um plebiscito. Né, e mudou novamente. Nós tivemos dois casos aqui, parecidos com o parlamentarismo. Nós tivemos aí no governo do Alcides o Braga, que dava as cartas, né, que muita gente falava que ele era o primeiro-ministro. E na época do Íris também, o Otoniel Machado, que era o primeiro-ministro do Íris Rezende naquela época, seria quase que um sistema parlamentar, pelo menos caminhou um pouquinho. Agora, eu acho que a cultura brasileira é presidencialista. Eu acho que para mudar isso numa democracia como a nossa, o que precisa mudar é exatamente acertar algumas coisas, que a nossa democracia é muito jovem. O sistema parlamentarista só funciona com partidos políticos fortes, consolidados e extremamente definido o seu papel. Não é dessa forma. Do jeito que está, não funciona. Do jeito que está, não funciona. E outra, João, esse negócio de falar que a fórmula está pronta e acabada, isso não existe, não. Não existe. Isso não existe. Temos que ter novas experiências. Você sabe que o sapo é aquele ali porque ele está dando os pulos dele. Você sabe que a sociedade, ou seja, que o planeta está pulsando, vivendo, porque nós estamos dando os nossos pulos também. E cada pulo que nós damos, vamos dizer assim, é em busca de algo melhor, ou seja, em busca, por exemplo, de condições satisfatórias para você criar seus filhos, para você se educar, para você viver, ter a sua saúde, ou seja, viver em harmonia com o próprio meio ambiente. E nós sentimos essa degradação que existe hoje, por exemplo, no Brasil e no próprio planeta. Mas nos localizando no Brasil, você vê, por exemplo, a sociedade ela tem um espírito, por exemplo, presidencialista, porque ela até então, por exemplo, essa nova não experimentou uma outra forma de governo. Não experimentou essa outra forma. Você vê que a juventude, hoje, essa geração, antigamente nós fazíamos parte da geração, aquela geração assim mais a X, né? Hoje nós estamos na geração Z, ou seja, a geração já está ultrapassando a Y, ou seja, as crianças já nascem na égide da internet, ou seja, das redes sociais. Eu era da época que aquela coisa, ou seja, a gente não tinha nem motosserra, era machado. Você lembra disso? Mas, Ulisses, você precisa explicar. Então são tempos que estão mudando e a sociedade vai mudando também. Precisa explicar para o telespectador, às vezes ele não entende o que é esse processo, entre o parlamentarismo e o presidencialismo. O presidencialismo é o atual sistema de governo que nós vivemos, é eleito diretamente os seus representantes através do voto. No caso do parlamentarismo, quem elege o presidente da República, o primeiro-ministro, no caso, é o parlamento, né? Então há um diferencial. O presidente é eleito pelo povo. Pelo povo. O primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. Quando existe uma crise, desfaz-se o gabinete e forma-se um novo governo. Né, quando há uma instabilidade. Continua. E o presidente continua. Ele forma só o primeiro-ministro ali, o novo gabinete. Ele tem um papel moderador. Tem um papel moderador, justamente nesse aspecto. Então, a sociedade sabe que isso existe? Às vezes não sabe. Ela não quer saber disso também, não. Assim, não estou dizendo que ela seja ignorante a ponto de não saber disso, ou seja, mas ela quer saber o seguinte, ela quer ter um transporte público de qualidade, ela quer ter uma habitação, um sistema de habitação, ou seja, satisfatório, ela quer ter uma saúde, uma educação, coisa que a gente não vê hoje no Brasil, ou seja, a grande discussão... A verdade também, Ulisses e Jones e amigos telespectadores, é que vários países que têm esse sistema parlamentar aí, também não estão indo muito bem. Não é isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A Europa tem experiências fantásticas. A França com a Inglaterra mesmo com a monarquia, que é tradição, a Espanha, a Holanda, mas você veja a Alemanha, mas são todos, tem alguns que não estão a maioria. Predomina na Europa o sistema parlamentarista e a forma de governo, na sua grande maioria, é presidencialismo. Tem poucos que são monarquia. Mas funciona e você veja que a Europa se consolidou. E você pega a América Latina, ou seja, o sistema presidencialista está esgotado. Exauriu. Ou seja, a forma,
Pelo menos a forma como ela é. E, inclusive, essa interdependência, por exemplo, dos poderes, ou seja, não existe. Parece que cada poder no Brasil atuam de forma desordenadamente, diferentemente de um mesmo propósito. Você pega hoje o Executivo, o Judiciário, o Legislativo. Tanto é que essa posição do STF agora é de anular essa sessão no Legislativo, ou seja, na Câmara Federal, ou seja, no Congresso Nacional, justamente porque acha que é uma medida inconstitucional. E outra coisa... Você pega, por exemplo, no caso aí de alguns dos julgados condenados aí do Mensalão, ou seja, condenados pela mais alta corte e usufruindo ainda das benesses do poder, ou seja, às vezes está faltando vergonha no Brasil. Questão judiciária também. Mas né? olha, a reforma do judiciário, das leis no país, que anda meio abalançada. Ô, João, veja bem, essa situação, Ulisses, de achar que você colocou muito bem aí anteriormente, essa questão... A sociedade, ela evolui. É que em determinadas situações é preciso estar preparado para se estabelecer determinados tipos de política, né? Então, a América Latina, historicamente, nunca teve essa oportunidade, né? Nós também temos 500 anos, né, em média, América Latina. A Europa tem 2000 anos, né? Então há uma experiência, práticas, né, democráticas. Lá se iniciou-se a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, quer dizer, você teve momentos da história da humanidade, passaram por esses países, né? E nós aqui estamos engatinhando, né? Nós estamos tentando aprimorar, inclusive, o regime democrático, mas né? A participação. Você concorda comigo, João? Você não precisa viver 200 anos para você aprender uma lição que você aprende Claro, ano, né? Eu não estou justificando, não. Mas uma coisa, aprender é fácil, agora colocar em prática... Porque a Ulisses também é uma questão cultural. E a formação dos estados. Você tem aqui, nós fomos um estado patrimonialista, você tem um estado formado por oligarquias, você tem todo um contexto... Origem foi colonialista, colonizada, colônia de exploração, feudos, escravos, então, até uma hoje, série de coisas, você ainda tem... O Congresso Nacional Brasileiro é representado por famílias, em sua grande maioria. O indivíduo lança o filho dele, quer dizer, não dá espaço para debate, para discussão de outras correntes, de outras forças, né? Então, as oligarquias ainda controlam boa parte do parlamento brasileiro. E isso é graças ao sistema político brasileiro também, partidário. Que é ruim. Porque o dono do partido já tem um esquema ali para eleger determinados deputados. Aí você falou agora, se você disser... problema. Aqui, por exemplo, o PT hoje. Se você fizer uma análise hoje, quem serão os prováveis eleitos do PT, você já tem uma noção. Do PSDB, você já sabe mais ou menos quem serão porque a forma de eleição, o voto, é a nossa forma. Você né? não tem... do PMDB, do PT, não estou falando só do PT, não. PMDB, PT, PSDB, posso dar um exemplo para você? PR, nós já sabemos ali o grupinho que tem condições. Em relação ao próprio PT, eu vi há poucos dias aí que o ex-reitor da Universidade Federal de Goiás, o UFG, o Edvardo Madureira, seria candidato, vai ser candidato pelo deputado federal pelo PT. Então, a notícia que eu vi assim, não mostrou o seguinte, que para quase nenhum outros ali não vai sobrar nada. Então, veja bem, como é aquela coisa. Ou seja, dentro do PT já existem pessoas com estrutura lá, ou seja, trabalhando aquela coisa toda, e sem mais, sem menos, aparece um e vem e acaba, vamos dizer, tirando até a oportunidade de outros. Então, veja bem, é democrático isso? Bom, não sei, até porque uma estrutura partidária ela tem que avaliar as pessoas que já estão ali dentro, em outras palavras, aquelas pessoas que estão mas não pode ter reserva de mercado também, Ulisses. Eu acho que a disputa da eleição, eu vejo extremamente mas democrático. Mas você não pode privilegiar ninguém também. Não, também não. Mas nós estamos justamente querendo contradizer isso. Sim, mas o privilégio, isso de acordo com a direção, o interesse. Eu estou dizendo justamente isso, são os donos do partido. Não se sabe de que forma será uma condução de um processo. Talvez é um erro, mas não deixa de você inviabilizar. Você não vai participar do processo eleitoral? Pode participar, é legítimo que cada um queira disputar a eleição. Reforçar seu quadro partidário. Seu quadro partidário. Eu sou a favor dessa liberdade aí de aglutinar mais pessoas, colocar mais pessoas.
Eu acho que isso é fundamental. Agora, o que eu acho mais complicado dentro da política é aquilo que acabei de falar aqui ainda há pouco, que você já sabe mais ou menos quem são, ou já são direcionados diretórios para determinados candidatos. Cada cidade é escalado ali um ou outro candidato já para trabalhar naquela região. Quer dizer, o partido já determina quem são aqueles candidatos. Mas isso faz parte do processo, ô João, isso é assim mesmo. Política tem que ter força. Ou você tem força para entrar no debate, para você disputar a eleição. Mas aí você está contradizendo o que você disse ainda há pouco, a Não, perfeito, perfeito, eu estou falando da força. Mas a força seria dar liberdade para todos buscar o seu espaço. Aí é que você muda o sistema político dessa forma, você alterna o sistema político para que possa oxigenar e pessoas participarem. Agora, o que precisa mudar é o mecanismo de participação. Aí vem o voto distrital, vem a questão do financiamento público, né, porque muita gente não participa da eleição porque não tem recurso financeiro. Tá certo. Né? Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Hoje estamos conversando aqui com o analista político e sociólogo Jones Matos e também Ulisses Saes. Nós estamos debatendo vários assuntos. Falamos aqui sobre esse complicado assunto que é a reforma política, né? Mas agora eu quero perguntar a vocês sobre uma outra coisa que eu acho interessante. O Brasil está importando médicos do exterior. E uma questão, Ulisses, que eu queria a sua opinião também do Jones, porque estão vindo alguns médicos de Cuba. Nada contra os cubanos, muito pelo contrário. Mas houve algumas pessoas, até de uma maneira muito repugnante, né? Quando tentaram fazer discriminação com relação ao ser humano, ao médico que está vindo, com a melhor das intenções, buscando novas oportunidades e que podem somar muito aqui para o país. A única coisa que eu questiono, né, e que me deixa triste é essa situação do médico vir e não poder nem trazer a família, nem a namorada, nem a esposa, né? Porque eles ficam com medo deles não voltar para lá. Esse é o grande problema, né? Funciona assim em Cuba, né? Em Cuba funciona assim, o pessoal tem que vir para cá. Quer dizer, muita gente questiona isso como regime de escravidão. O deputado Ronaldo Caiado está, inclusive, criando uma assessoria de gabinete para que, se esse pessoal quiser ficar aqui no Brasil, ele dá uma assessoria jurídica para que eles, então, se tornem desertores, é isso que fala, né? Aqui no Brasil, e não volte mais para Cuba. Agora, eu não sei qual que é a intenção do Ronaldo Caiado, se é realmente que eles fiquem aqui ou impedir que o governo de Cuba deixe que eles venham aqui para o Brasil. Na verdade, o governo de Cuba está pagando o salário deles, né? O governo brasileiro fez um convênio e esse é um erro. Eu entendo que é assim, eles deveriam receber o salário integral aqui. 40%, 50%. Né? Exatamente. Eu não vejo, não vejo sentido nesse tipo de proposta que fizeram aí. Mas eu também não contesto essa discussão de que não tenha que vir, pode vir de qualquer nacionalidade, desde que seja revalidado, inclusive o seu diploma, eu acho que deveria ser, os conselhos regionais deveriam fazer o revalida de quem estudou fora, é importante isso, né? Até porque quando você vai também lá fora, eu duvido que você exerça a profissão, eu sei como que funciona isso, lá na Inglaterra, não é fácil você exercer uma profissão de médico ou qualquer outra num país fora do Brasil, é muito complicado, é muito complexo isso, né? Então, há esse programa, o governo desviou o foco, né, das crises, do embate aí com a sociedade, né, da tentativa de apontar caminhos, e veio com essa proposta. Comprou uma briga com a classe médica. Hoje, a presidente Dilma tem hoje como persona non grata, né, por parte da classe médica brasileira. O problema, questão, eu acho que até vem à guisa de uma grande discussão, de um grande debate. Ou seja, eu acho que, pelo menos a sociedade começou a discutir, inclusive para mostrar a qualidade dos nossos médicos hoje. Ou seja, se você for analisar bem também, assim, não é querer desmerecer a categoria em Goiás, no Brasil, não. Pelo contrário, são ótimos profissionais, mas nós sabemos também que temos profissionais, vamos dizer assim, duvidosos, tanto é que o médico, o Caron,
foi condenado, ou seja, é um médico, ou seja, foi condenado também. Existem vários processos né, em relação a essas corporações, essas entidades médicas. O grande problema é o seguinte: existe carência hoje de médicos em certas regiões do país? Existem vários rincões do país. As categorias médicas, ou seja, as entidades, resolveram o problema junto com o governo? Não. Proporam algumas, vamos dizer, saídas? Não sei. Eu conversei com alguns desses representantes e disseram que sim. Mas pela conversa que eu tive com eles, aquelas propostas vagas, né? Então, veja bem, o governo teve que tomar uma medida. Eu, inicialmente, fui contra essa decisão, até porque temo que esses médicos possam se transformar em cabos eleitorais, ou seja, para futuros embates aqui no Brasil. Agora, aquela coisa toda... Instrumentalizados. Sim, instrumentalizados, né? Até porque quem são, vamos dizer, os verdadeiros patrões desses profissionais? Todos nós sabemos que é o governo federal. Bom, mas eliminado isso aí, vamos esperar para ver se realmente essa população vai ser atendida. Se for atendida, foi um passo importante do governo federal. Tá certo. Olha, eu quero mudar de assunto também. Esse assunto é um assunto interessante, mas eu quero só alertar uma coisa. O que me preocupa nessa situação é que se um médico cubano cometer qualquer tipo de erro médico aqui no Brasil, vai ser um problema muito sério também. Pode ser condenado? Inverter a posição, em vez de cabo eleitoral, pode ser um risco muito forte para o governo federal. Mas o que mais me preocupa nessa situação é que o governo federal não pode simplesmente aceitar que vem médico de fora. O que nós precisamos é reforçar nossas faculdades. Claro. Nós temos aqui a PUC, que tem faculdade de medicina, mais apoio para poder aumentar o número de Mas alunos, são contra, essas entidades são contra. Não, João, essas entidades são contra. Mas veja bem, elas não querem mais médicos, segundo elas, já tem médico suficiente, só que eu acho que é o contrário. A proposta de carreira do profissional o médico, ela precisa ser igual a de um promotor, de um juiz. É preciso que ele tenha carreira de Estado, com dedicação exclusiva, para que ele vá ser lotado lá em Mambaí, lá em São Domingos, em as regiões diferentes do Estado. Ele precisa saber disso. Ele vai prestar um concurso e vai entrar no Estado sabendo que ele vai ser lotado na região fulano de tal. Então não haverá esse tipo de questionamento. Talvez seja uma política nessa linha, nessa perspectiva, que pudesse encaminhar esse problema de déficit de profissionais na área da saúde, que não querem ir para a Amazônia, não querem ir para o Maranhão, para regiões de profissionais. Quem é contra, não sei, mas tem que diminuir um pouco o déficit. É preciso. Tem que atender melhor a população. Eu acho que os médicos têm que ser o seguinte: quem tem capacidade vai ganhar mais. Quem não tem, vai ganhar menos. Existem vários processos de reabertura de cursos de medicina, são poucos, não pode pegar lá no médico, você vai ver. Tem vários pedidos. O que adianta ser contra a formação de médico no Brasil se vai importar médicos? São justamente esses que são contra, que são Mas é por causa da reserva de mercado. A mesma situação que foi do ato médico. Lógico. Eu apoiei, eu acho que o ato médico foi importante. Olha, o sujeito vai fazer uma consulta hoje é 300 reais, ele não dá conta para fazer uma receita de um remédio. Não, um farmacêutico pode receitar a caso de mercado. Então não me venham com isso. Até eu tive isso na minha profissão. Um alto funcionário do TSE coloca lá na resolução do tribunal de que só apenas o estatístico assinará um relatório de pesquisa. Isso é um erro. Isso é reserva de mercado. Um demógrafo, um cientista político, um economista, um administrador, pode. E ele tem na sua grade curricular matéria de estatística. Não faz sentido uma matéria. Então, é reserva de mercado também, Ulisses. Então, vamos fazer um ping-pong aqui bem rápido na política. Sim. Marconi só vai anunciar se é candidato, ele me disse pessoalmente, em abril do ano que vem. Está certo ou está errado, na sua opinião? Isso depende do critério, né, do momento político. Você acha que deveria? Eu acho que não sei se é o momento aí de entrar nessa discussão. Certo. Eu acho que pode ser que ele esteja estrategicamente certo, até porque o momento político ainda há problemas do ponto de vista da avaliação, da gestão e etc. Talvez ele não está fazendo isso sem pesquisa, ele está balizado. Ele é candidato, na sua opinião, será candidato?
É 90% candidato. Eu vejo ainda aqueles, vamos dizer, aqueles estertores assim, que candidato, falam que pode a não ser eleição. candidato, tudo. Mas é aquela coisa, 90% eu já estou falando. Então 10% pode ser que ele não é fraqueje e esse 10% seja, vamos dizer assim, fruto de umas consultas, vamos dizer assim, mais pessoais, inclusive da família. Tá certo. Pergunta de novo agora para você, Jones. Iris Rezende não está indo nos encontros do PMDB. É uma estratégia do Iris deixar lá o Júnior do Friboi tranquilo, sozinho, fazendo barulho lá e anunciando que vai disputar com ele a convenção? Talvez seja. Eu estou vendo essa briga do Iris internamente. Não é a briga, na verdade, talvez seja uma estratégia mesmo. Mas o Júnior, eles não estão sabendo como fazer, né, como resolver. Filiaram ele no PMDB, quer dizer, o Júnior tinha um partido, que era o PSB, tinha um controle. Vai para o PMDB, não sei, não entendi até agora qual foi essa estratégia dele. Até porque dentro do PMDB, o candidato natural hoje seria o Iris. Como que vai haver? Não tem o porquê ter prévias ou uma convenção, uma disputa. Não haverá isso no PMDB. Todos nós sabemos que não funciona isso dentro do PMDB. Não é dessa forma que o partido se move, se organiza internamente. Então, Ulisses, sua opinião a respeito do Minha assunto? opinião é que o Iris não quer ficar no mesmo espaço político que o Júnior do Friboi, ou seja, de início ele não quis participar desses encontros, depois talvez até para se sentir, para mostrar que não existe inimizade entre ele e o outro pretendente, que é o Júnior, né? Ele começou a frequentar, viu também depois daquilo ali, ou seja, que aonde ele ia, isso é de testemunho de pessoas próximas a ele, pessoas que eu conheço e me confidenciaram, ou seja, em todos os encontros, ele era o grande estrela, ou seja, Iris, e Júnior do Friboi ficava apenas observando. Então ele falou o seguinte, então, ele pode ficar nesses encontros, que ele não vai ser a grande liderança. Eu mesmo ficando fora, vou ser o grande nome do PMDB e sou o grande nome do PMDB. Tá certo. O PT lança candidato, na sua opinião, em qual circunstância? Ou em quais circunstâncias? Sem o PMDB, o PT não tem condições políticas de construir um projeto de alternativa. Essas oposições, se elas não estiverem juntas, terão muitas dificuldades, né? Eu vejo que caminharão juntos, PT e PMDB, dentro de um projeto conjunto aí. Vanderlan Cardoso, deixa o PT, vamos ouvir sua opinião, Vanderlan Cardoso, que o tempo está estourando aqui já. O Vanderlan Cardoso tem que ver qual que é o projeto político do Eduardo Campos, não é? Ou seja, se o Eduardo Campos não tiver projeto político, ou seja, se voltar ao mesmo ninho, ou seja, ao mesmo nicho que ele era próximo ao PT. A base, né? A base, provavelmente, a Vanderlan terá que apoiar o candidato do PT-PMDB, ou o contrário, PMDB-PT. Cerrado Pesquisas. O que essa empresa está fazendo atualmente? A sua empresa, Cerrado Além Pesquisas de trabalhar aí com alguns parceiros aí, prefeitos que estão, a gente está fazendo um trabalho de regularização fundiária de alguns municípios através de cadastros, né, e programas, na verdade, resgatando compromissos de campanha e fazendo política pública com prefeitos. Eu acho que isso tem sido o nosso trabalho. E avaliando algumas gestões e acompanhando, até porque os prefeitos hoje trabalham muito de maneira profissional, né? Seja qual for a cidade, pequena ou grande, eles trabalham com muita seriedade e eu acho que faz parte. Hoje não dá para você ficar aí brincando de fazer política. Você precisa fazer com seriedade e fazer gestão pública é preciso ter compromisso e seriedade. Tá certo. Quem quiser contratar a Cerrado Pesquisa, esse é o telefone aqui, 6284869266. Exatamente. Falar com qualquer tipo de pesquisa aí, né? Pode falar com o Jones ou o 9647-3221. Jones Matos, mais uma vez, foi um grande prazer recebê-lo aqui no programa, foi bacana nossa discussão aqui, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, João, ao Ulisses, é mais uma vez um prazer imenso estar aqui, até porque o espaço é muito bom, a gente acaba contribuindo e deixando uma mensagem para que o telespectador possa fazer a sua reflexão. Aqui nós não tem dono da verdade, a gente vem aqui para colocar o que a gente acumulou, o que a gente tem de visão, mas a gente sabe que a sociedade é dinâmica e ela tem todo um comportamento e é fragmentada também. É preciso respeitar a opinião de todo mundo. E eu quero agradecer a todos e uma boa noite e até a próxima, né? E o abraço, Ulisses. Mandar um abraço para a Dona Preta, para o Roberto,
Roberto e para o Reinaldo, são lá da região da Caucilândia, você conhece ali? Demais. Da cidade de Goiás, não é? E também ali próxima à cidade de Itaberaí. Eles estão sintonizados no programa Canal Aberto aqui da PUC TV. Tá certo, meu abraço vai para o Ulisses de Souza, para o Jonas Matos, para o Divino Olávio, que esteve aqui no nosso programa, ele que é o presidente do Clube de Repórteres Políticos. Pois é, ele está inativo agora. Novo presidente do Clube de Repórteres Políticos do Estado de Goiás. Boa noite para você. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Canal Aberto. Até lá, um abraço, boa noite.